João Carlos nasceu com 2 pernas fortes e saudáveis. Se ele tivesse conhecido o único alimento que elimina o diabetes, poderia estar andando hoje. Mas no fim do ano passado, os médicos cortaram sua perna direita, amputando metade dela, deixando João Carlos com um coto pelo resto de sua vida. O motivo é que João Carlos é um dos 5 milhões de brasileiros que têm diabetes tipo 2, mas que não sabem disso. João Carlos só descobriu a diabetes após visitar seu médico devido a dores no pé e na perna. Foi então que ele recebeu o diagnóstico. Nesse momento, já era tarde. Sua taxa de açúcar fora de controle estava crescendo violentamente há anos dentro do seu organismo, esmagando os delicados vasos sanguíneos dos seus membros, até que sua circulação ficou tão prejudicada que sua perna deveria ser amputada, ou então ela literalmente apodreceria. Olá, sou a doutora Marlene Merritt. Quando li hoje cedo a história do João Carlos, agradeci muito por ter conseguido identificar e corrigir a tempo meus problemas de glicemia. Tenho a incrível sorte de ter descoberto como um delicioso alimento pode interromper a diabetes. Nos locais onde esse alimento é consumido regularmente, a diabetes e a obesidade são praticamente desconhecidos. Porém, quando as pessoas pararam de consumi-lo, as taxas de diabetes e obesidade explodiram. Esse alimento acaba com o desejo por açúcar, elimina gordura e proporciona energia duradoura sem causar picos de açúcar no sangue. Mas é provável que você nunca ouça um médico recomendá-lo. É por isso que histórias como a do João Carlos estão cada vez mais comuns atualmente. A propósito, João Carlos é uma pessoa real de São Paulo, mas alterei seu nome para proteger sua privacidade. Se você foi diagnosticado com diabetes, sei como isso pode ser frustrante, pois ninguém deseja acabar amputado, cego, com insuficiência renal, doença cardíaca ou derrame, nem com qualquer uma das outras doloridas complicações e doenças intimamente relacionadas com o descontrole do açúcar no sangue, até mesmo câncer e doença de Alzheimer. Estamos preparados para fazer qualquer coisa que nosso médico recomendar. Tomar os remédios, cortar os carboidratos, testar nossos níveis constantemente. É nesse momento que percebemos que quando você vive com diabetes, de repente é como se tivesse um segundo emprego em tempo integral. Mas ao invés de remunerá-lo, esse trabalho extra drena centenas de reais por mês com tiras de teste, agulhas, doses de insulina, remédios, testes extras de laboratório e com aquelas corridas em pânico ao pronto-socorro caso seus níveis fiquem muito baixos. E a maioria das pessoas não compreende, mesmo amigos e familiares bem-intencionados. Eles podem até suspirar frustrados quando você vai a um restaurante e reserva alguns minutos extras para analisar detalhadamente o menu, procurando por algo que não faça seu nível de açúcar no sangue disparar. Você sabe o que eles estão pensando. Nossa, você só precisa perder alguns quilos com um pouco de disciplina e então sua diabetes desaparecerá em um piscar de olhos. É isso que eu faria. Como se isso fosse tão fácil. Eles não sabem o desafio que é manter equilibrado seu nível de açúcar no sangue. Eles não sabem o que é acordar todo dia com uma agenda rígida que inclui testes de níveis, exercícios, comer antes que o nível de açúcar no sangue fique muito baixo, tomar comprimidos, fazer mais testes, garantir o preparo de um almoço saudável antes de sair, testar novamente no trabalho, tomar outro comprimido, certificar-se de substituir a agulha às dispendiosas tiras-teste. Até seu endócrino pode não ajudar muito dando conselhos precários de dieta. Não coma doces. Jogando um panfleto em sua direção enquanto olha o relógio e espera o próximo paciente, forçando você a buscar informações por conta própria. Então você procura na internet. E quando você consegue evitar as chocantes fotos de amputações e dedos escuros gangrenados, você é tomado por informações confusas, com uma boa parte delas se contradizendo. Bem, se você vivenciou algo parecido com isso, não é preciso que seja desta forma. Como disse, eu sou a doutora Marlene Merritt, sou médica americana no Texas e estou muito feliz em trazer minha descoberta para o Brasil. E neste vídeo, compartilharei meu plano sobre como você pode manter um nível saudável de glicemia e até mesmo reverter sua diabetes tipo 2, apenas com algumas mudanças na forma como você come e se movimenta. Essa solução para um controle saudável do açúcar no sangue funciona a partir de uma pequena alteração dentro das células do seu corpo. Fazer essa mudança pode até mesmo ajudar os diabéticos tipo 2 a largar os remédios e injeções de insulina. Esta solução me salvou da ameaça da diabetes e nesta apresentação gratuita vou lhe mostrar exatamente como fazer essa alteração através de apenas um atalho muito saboroso. Então continue assistindo, pois acredito que você irá adorar. Meus pacientes ficam entusiasmados com ele.
Um dos motivos pelos quais ele continua a funcionar com os pacientes ano após ano é que você não precisa se privar de nada. Você não precisa descartar seus pães, sua massa ou outros carboidratos, pois este não é um plano de exclusão de carboidratos. Quando você comer carboidratos como eu, não precisará se preocupar em disparar seu nível de açúcar no sangue. Você não precisará se arrastar até a academia para treinos aeróbicos de 60 minutos. Você não precisará de força de vontade sobre-humana para obter êxito. Você não ficará com fome. E o melhor de tudo, você não irá ingerir produtos químicos agressivos, pois esta solução é 100% natural. E se você assistir a este vídeo até ao fim, também revelarei um truque de 60 segundos para instantaneamente diminuir o nível de açúcar no sangue, que eu utilizo quando quero saborear alguma delícia açucarada, como esta fatia de torta de amora. E isso não tem nada a ver com encharcar seu alimento com canela, tomar banhos gelados ou qualquer outra engenhoca boba que você possa ter visto na internet. Trata-se apenas de pura ciência. Este truque comprovadamente diminui a glicose sanguínea por até 24 horas após a alimentação. Portanto, certifique-se de prestar muita atenção. Talvez você queira pegar papel e caneta. Primeiro falarei um pouco sobre mim. Sou a doutora Marlene Merritt. Ajudo meus pacientes a reverter doenças crônicas, como diabetes tipo 2, a partir de soluções naturais, pois acredito que remédios e cirurgias devem ser utilizados apenas como último recurso. Porém, no atual sistema de saúde, controlado por grandes empresas, os remédios geralmente são a única solução a qual os médicos sobrecarregados recorrem. Acredito que exista uma forma melhor. A maioria dos problemas de açúcar no sangue, incluindo diabetes tipo 2, podem ser solucionados com uma abordagem natural. Mas tenho que admitir que eu nem sempre soube disso. Fico um pouco envergonhada de admitir, mas quase tive que destruir minha própria glicemia para descobrir esta cura. Há 10 anos, comecei a perceber problemas bizarros com meu nível de energia e humor. E embora eu não tenha percebido no início, esses eram sinais avançados de alerta de problemas de glicemia que, caso mantidos descontrolados, poderiam rapidamente me proporcionar um diagnóstico de diabetes. Talvez você tenha tido alguns desses sintomas muito antes de os médicos começarem a mencionar a palavra diabetes. Sintomas como cansaço permanente, principalmente aquele colapso à tarde que faz você correr para tomar café às 2h30. Falta de foco e irritabilidade frequente, momento nada divertido para meu marido. Ganho de peso que se mantém ou retorna independente de quantas dietas ou abdominais você tente fazer. Intenso desejo por açúcar e uma forte necessidade de comer a cada 2 ou 3 horas. Esses são todos sinais de socorro do seu corpo, que agitam uma bandeira vermelha indicando que seu controle do açúcar no sangue está se ruindo, mesmo que possa demorar anos até que isso seja exibido em testes sanguíneos como glicemia de jejum ou A1C. Motivo pelo qual 1 em cada 4 diabéticos tipo 2 sequer sabem que possuem a doença. São 5 milhões de brasileiros andando por aí sem fazer ideia de que o metabolismo dos seus corpos se voltou contra eles, agredindo seus nervos sensíveis e órgãos ano após ano. Até que, em muitos casos, eles não possam mais andar. E a única solução disponível é que seus médicos utilizem uma serra de ossos e decepem um pé. Assim como vivenciou João Carlos. Porém, o que realmente me causou calafrios na espinha foi quando eu descobri a ligação oculta entre diabetes e as 2 epidemias modernas que estão destruindo as vidas e a dignidade de muitos dos nossos amados: câncer e doença de Alzheimer. Isso acontece porque os tumores cancerígenos fazem um banquete com o açúcar em excesso no sangue, tornando-se cada vez maiores. O diretor do Centro de Câncer da Escola Médica de Harvard, Lewis Cantley, indicou que até 80% de todos os cânceres humanos possuem como fator desencadeante controles deficitários de glicose e insulina. E no caso da doença de Alzheimer, a ligação é ainda mais forte, motivo pelo qual a medicina moderna começou a chamar a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. De fato, descobriu-se que diabéticos tipo 2 com 60 anos ou mais possuem 2 vezes mais chances de desenvolver doença de Alzheimer do que os não diabéticos. Isso porque se acredita que o controle deficitário de glicose e insulina contribui com a formação de proteínas pegajosas, semelhantes a placas responsáveis pela doença de Alzheimer. Doença que representa um pesadelo real à vítima e à sua família. Imagine acordar ao lado de sua esposa de 50 anos, que olha espantada para você e balbucia: "Quem é você?" Portanto, eu tive sorte de contar com a minha experiência médica quando os meus problemas de glicemia surgiram, pois ela me deu as ferramentas para descartar os conselhos confusos que envolvem a diabetes e descobrir a solução dos meus problemas.
Admito que fui levada por diversos caminhos falsos, como ser enganada pela propaganda burocrática de que a pirâmide alimentar criada pelo governo era o caminho para a saúde, mas enquanto minha saúde piorava, eu procurava mais fundo. E fiquei chocada em descobrir que mais brasileiros desenvolveram diabetes tipo 2 após anos da implantação da pirâmide alimentar do que nunca antes. Incríveis 166% de aumento nos casos registrados. Felizmente, também descobri os trabalhos de alguns pesquisadores dissidentes, como o endocrinologista Robert Lustig, da Universidade da Califórnia. Ele desafiou a sabedoria padrão e descobriu a verdade sobre os efeitos da chamada TPA, a dieta padrão americana, que é semelhante à brasileira. E isso revelou a peça perdida, capaz de fazer a transformação que eu comentei com você há alguns instantes. No momento em que eu descobri isso, apliquei à minha vida e os resultados vieram rapidamente. Passei das sonecas escondidas entre as consultas apenas para aguentar o dia inteiro. A sensação de mais energia do que aquela que eu tinha na minha adolescência. Eu podia sentir minha glicemia baixando e sabia que não era apenas impressão, pois essa solução transformadora foi testada em estudos aleatórios com diabéticos tipo 2, apresentando resultados inconfundíveis. Em um estudo, 95,2% dos participantes baixaram tanto sua glicemia que reduziram significativamente ou eliminaram completamente seus medicamentos para açúcar no sangue. E as doses de insulina para esses diabéticos também despencaram, sendo que metade dos participantes eliminou completamente suas injeções de insulina. Como bônus adicional, os participantes perderam em média 11 quilos. E outro estudo testemunhou 9 de 10 participantes reduzirem significativamente suas medicações, sendo que 4 desses 9 largaram todos os seus remédios e a insulina. Você pode imaginar como seria a sensação de jogar fora todos os seus remédios de glicemia para sempre? Ou nunca precisar sequer começar a tomá-los? Imagine livrar-se dos seus custos e dolorosos efeitos colaterais. Todos eles, desde os desagradáveis, como diarreia, dores de cabeça e vômito, comuns com a metformina, aos potencialmente fatais, como câncer de bexiga, que foi tão intimamente ligado ao popular remédio para diabetes Actus, que a França e a Alemanha o retiraram do mercado. O Actus também foi associado à insuficiência cardíaca, fazendo com que o FDA emitisse seu aviso mais forte. Toda caixa de Actus comercializada agora exibe um rótulo de advertência em uma caixa preta. E não são apenas os efeitos colaterais. Imagine acabar com a ansiedade de verificar seus níveis de glicemia 5 vezes ao dia, através de doloridas picadas e das dispendiosas tiras para teste de glicose, ou nunca mais precisar espetar uma agulha de insulina em sua pele. Agora, para ser clara, eu não recomendo que meus pacientes abandonem seus medicamentos da noite para o dia. Ao invés disso, eu trabalho com eles para que reduzam sua glicemia naturalmente, até que seus médicos alegremente cancelem suas prescrições. Eu não sou contra os remédios, quando eles são necessários do ponto de vista médico. Mas em muitos casos eles não são, pois os remédios tratam apenas os sintomas. Obviamente, em alguns casos, um remédio como a metformina pode remover um pouco mais de açúcar da sua corrente sanguínea, mas essa abordagem via força bruta não é capaz de curar a causa essencial da doença, o que significa que você ficará preso aos remédios para sempre. Além disso, para muitas pessoas, os medicamentos param de funcionar depois de um tempo, pois seus organismos se adaptam a essas substâncias externas. Então, eles precisam consumir doses cada vez maiores ou até mesmo testar novos remédios em intervalos de poucos meses e experimentar uma nova leva de efeitos colaterais nessa troca. Muitas pessoas vivem dessa forma e simplesmente não é necessário, principalmente quando existe uma solução segura, eficaz e realmente agradável. Pois uma das brechas da minha solução é que eu posso desfrutar alimentos que costumavam ser proibidos, como este saboroso filé com manteiga derretida de alho ou estas crocantes tiras de bacon. Alimentos que programam meu organismo para queimar açúcar, ao invés de deixá-lo descontrolado em meu corpo. Portanto, agora eu não preciso me preocupar em sucumbir a diabetes ou causar picos de glicemia toda vez que eu como uma refeição. Eu não fico com fome a cada 3 horas e não luto contra desejos por açúcar. Isso porque eu aprendi a ligar a alavanca da glicemia, que controla o nível de açúcar no meu sangue, meu peso e meus níveis de energia. Essa alavanca da glicemia existe dentro de cada célula do seu corpo e determina se você possui problemas de glicemia ou não. Quando a sua alavanca estiver ligada, o açúcar sanguíneo flui para suas células, fornecendo-lhe um suprimento contínuo de energia durante todo o dia.
Mas quando a alavanca estiver desligada, o açúcar sanguíneo fica trancado para fora das suas células, o que ocasiona um acúmulo perigoso dele na sua corrente sanguínea. E para muitos de nós, nossa alavanca permanece travada na posição desligada, após anos de exposição à dieta padrão brasileira e aos altos níveis de carboidratos. Como você deve saber, quando os carboidratos entram no seu organismo, eles são transformados em glicose, ou açúcar sanguíneo, para ser queimado nas suas células em forma de energia. Porém, a glicose não consegue adentrar as suas células por conta própria. Ela precisa de um acompanhante, o hormônio insulina. A insulina, um hormônio de armazenamento secretado pelo pâncreas, puxa a glicose da sua corrente sanguínea e a empurra para dentro das suas células, onde ela é queimada para a obtenção de energia. Mas para alguns de nós, um estranho problema se desenvolve e impede que nós queimemos glicose para obter energia. Após anos de excesso de carboidratos, nossos corpos reagem em excesso e começam a liberar muita insulina em cada refeição. E quando isso permanece descontrolado por muitos anos, suas células começam a ignorar a insulina. Isso se chama resistência à insulina, momento no qual a sua alavanca de glicemia permanece presa na posição desligada, bloqueando a glicose e forçando seu pâncreas a secretar ainda mais insulina. Mas isso apenas dispara uma resistência à insulina ainda maior, e assim continua, cada vez mais, em uma espiral descendente, até que, por fim, seu pâncreas fica extenuado e o fluxo de insulina diminui quase completamente. O que significa que toda aquela glicose em excesso permanece acumulada na sua corrente sanguínea, momento em que a glicose se transforma de fonte de energia útil em um veneno mortal. Pois quando a glicose permanece livre para viajar pela sua corrente sanguínea, é como se ela fosse um ácido corrosivo que lentamente destrói seu corpo, um órgão por vez. Como quando ela destrói os minúsculos capilares dos seus olhos, deixando você cego. Além de estourar os vasos sanguíneos dos seus rins, causando completa falência renal, mantendo você preso a uma máquina de diálise 3 vezes por semana para o resto da sua vida, ou então reze por um transplante. Essa glicose descontrolada também restringe a circulação de sangue, até o ponto em que seus pés precisam ser amputados. Diabéticos sofrem mais por amputação não acidental do que qualquer outra pessoa. Mas esses problemas podem ser completamente evitados, simplesmente ao apertar nossa alavanca de glicemia e levá-la de volta à posição ligada. Veja como. Siga essa única dica simples, começando hoje mesmo, e você irá liberar uma abundante fonte de energia nova que o fará se sentir incrível, talvez pela primeira vez em anos. Essa fonte de energia é uma das quais você provavelmente foi privado, devido a anos de informações erradas e políticas governamentais lentas. Mas ela é absolutamente necessária à vida, além de ser extremamente deliciosa. Estou falando da gordura dietética, como aquela encontrada na manteiga, em ovos, queijos, azeitonas, carnes vermelhas e peixes frescos. A gordura é um ótimo combustível para seu corpo, pois ela é extremamente densa em energia. Cada grama de gordura possui 2,25 vezes mais energia do que 1 grama de carboidrato. E ao contrário do mito consagrado, ela não entope suas artérias. Acima de tudo, não inunda seu organismo de insulina. É por isso que adicionar gordura à sua dieta é essencial para reverter a resistência à insulina e interromper perigosos picos de açúcar no sangue. Na verdade, quando um grupo de pacientes diabéticos tipo 2 com sobrepeso incluiu gordura de volta às suas dietas, sua sensibilidade à insulina aumentou incríveis 75% em apenas 2 semanas. E outra coisa que você irá realmente adorar? Mesmo que os participantes estivessem consumindo mais gordura, eles, na verdade, perderam peso, com uma média de 1,6 quilos perdidos em 14 dias, quase 450 gramas a cada 4 dias. É isso mesmo. Quando você come mais gordura, você queima mais gordura. Isso porque você somente pode queimar gordura quando a insulina estiver fora da sua corrente sanguínea. A insulina, além de armazenar glicose, também armazena gordura. Ela é um hormônio de armazenamento, por isso armazena tudo. Portanto, assim que você interromper esses surtos perigosos de insulina, seu corpo estará livre para começar a queimar gordura novamente. Outro resultado que poderá impressionar você é como essa alteração na dieta deles começou a diminuir seus riscos de doenças cardíacas.
pois seus triglicerídeos, um importante indicador de doenças cardíacas, diminuíram 35% e o colesterol geral caiu 10% nesse mesmo período de 2 semanas. Isso porque a gordura dietética, incluindo a gordura saturada, não entope suas artérias. Por exemplo, em um estudo de referência que examinou 347.747 pessoas durante 23 anos, nenhuma ligação foi encontrada entre o consumo de gordura saturada e doenças cardíacas ou derrame. A gordura também torna os alimentos saborosos, evitando que você adicione açúcar. A gordura sacia sua fome, evitando que você coma em excesso. Ela ativa o hormônio leptina, conhecido por ser o sinal de saciedade que seu corpo emite. E ainda, a gordura repara seu corpo. Ela ajuda a reconstruir as paredes das células. E tem mais uma coisa. Você deve dispor de gordura suficiente para poder absorver nutrientes e vitaminas essenciais. Por exemplo, sem a gordura, seu corpo não é capaz de absorver as vitaminas A, D, K ou E. Ou seja, não importa o quanto de vitamina D você ingira, caso não possua gordura suficiente. Portanto, sim, é hora de comer. Manteiga cremosa ao invés de produtos artificiais, bacon crocante de verdade e adicione leite integral ao seu café em vez do insosso leite desnatado. E imagine como será fácil saborear vegetais novamente quando você passar sua próxima porção de feijões verdes na manteiga. Ao reintroduzir a gordura em sua dieta, você começará a se alimentar como seus ancestrais faziam e sentirá a diferença em sua energia renovada, comprovando-a através dos seus níveis menores de glicemia. E assim que você associar o consumo de gordura aos outros pilares do meu plano de glicemia saudável, você terá um poderoso arsenal na ponta dos dedos para destruir o tormento da diabetes e da alta glicemia de uma vez por todas. Veja como. Eu reuni todo o meu plano de glicemia saudável e o transformei em um guia passo a passo chamado Glicemia Saudável para Sempre. Esse é o plano simples que você esperava, pois ele evita as informações confusas e contraditórias existentes, focando nos passos exatos que você deve seguir hoje mesmo para curar sua glicemia para sempre. Dentro de suas páginas, você encontrará estratégias, ferramentas e dezenas de dicas sobre como ajustar sua glicemia e reverter o diabetes tipo 2 sem depender de remédios, gastar fortunas em alimentos ou desperdiçar tempo. Você descobrirá quais gorduras deverá consumir e quais deverá evitar. Embora a maioria das gorduras seja saudável, algumas são mortais, especialmente o óleo de cozinha número 1 mais comum que você deve parar de utilizar hoje mesmo. Ele pode causar inflamação descontrolada nas suas articulações e estimular ataques cardíacos. Você também descobrirá como fazer escolhas inteligentes de forma simples ao manter sua cozinha e despensa à prova de insulina. Veja que divertido! Você poderá descartar, ou pelo menos nunca mais comprar novamente, qualquer embalagem, pote ou pacote com os termos sem gordura, baixa gordura ou light escritos na etiqueta. Diga adeus para sempre ao queijo cottage sem gordura. Você também descobrirá como satisfazer seu desejo por doces com um adoçante 300% mais potente que o açúcar e seguro de ser utilizado. A maioria dos adoçantes artificiais não é nada mais do que lixo tóxico. Mostrarei quais deles devem ser evitados, além dos únicos 2 que são seguros. O macarrão milagroso com 0 calorias que não causa picos de glicemia. Seus dias de macarronada não estão acabados. Quais tipos de óleos lhe proporcionam energia rápida e saudável? Por exemplo, você sabia que o óleo de coco é um ácido graxo de cadeia média capaz de imitar a energia rápida dos carboidratos? Você pode pingar um pouco dessa delícia tropical no seu café ou até mesmo lambê-lo em uma colher para obter aquela energia rápida. Mostrarei a você quais os 2 tipos de óleo de coco que devem ser procurados. Você também verá os saborosos biscoitos de manteiga de karité que eu utilizo em emergências de fome. Essas delícias são pequenas o bastante para eu levar na bolsa ou no porta-luvas. Meu sabor predileto é a amêndoa de Bordeaux. Uma antiga prática religiosa que comprovadamente diminui a resistência à insulina, aumenta o nível de hormônio do crescimento, queima a gordura e diminui os níveis da insulina de jejum, sem sequer um segundo de exercícios. Além de inúmeras estratégias e dicas para o dia a dia, como os 9 ingredientes que você deve armazenar sempre, que juntas deixarão sua alavanca de glicemia na posição ligada pelo resto da sua vida. Agora, com que rapidez você pode esperar ver os resultados?
A maioria dos meus pacientes que utilizam o plano Glicemia Saudável percebe alterações praticamente imediatas, se não da noite para o dia, pelo menos nos primeiros dias. Normalmente, a primeira mudança ocorre em seus níveis de humor e energia. Eles deixam de ser integrantes da brigada de zumbis das 15 e, subitamente, eles podem manter o foco durante o dia inteiro. E após cerca de uma semana, você poderá olhar para baixo e notar uma cintura mais fina. Muitos dos meus pacientes relatam ter perdido entre 1,3 e 3,2 quilos na primeira semana. Que tal obter esse tipo de efeito colateral? Em seguida, com o passar das semanas, os testes sanguíneos de níveis de glicose começarão a apresentar melhoras, pois suas células começam a se recuperar da resistência à insulina. A quantidade de melhorias dependerá de alguns fatores, incluindo sua adesão firme ao plano. Porém, muitos dos meus pacientes reduziram suas prescrições de medicamentos ou até mesmo os eliminaram completamente. Como minha paciente Rosângela, que escreveu para mim. Eu parei de tomar 2 remédios que consumia, perdi 13 quilos e diminui meus níveis de glicose em 20 pontos. O Antônio, que me escreveu para dizer: sinto-me melhor hoje em dia do que há mais de 10 anos. Fiquei espantado com minha lucidez mental, energia e foco. Além disso, os 9 quilos e mais de 18 centímetros eliminados da minha cintura foram um bônus. E ainda Sandra, que chegou até mim com queixas de fadiga extrema, problemas digestivos e do efeito sanfona que ela não conseguia superar. Na primeira consulta, incluía o meu plano Glicose Saudável. Nos primeiros 7 dias, ela perdeu 3,5 quilos. Atualmente, ela já perdeu quase 18 quilos. Ela deixou de lutar contra a fadiga constante. Sandra afirma: tem uma perspectiva tão diferente, tem sido incrível. A maior surpresa de todas? Sandra relata: ingerir gorduras reais, manteiga, óleo, bacon, eu nunca pensei que pudesse funcionar tão bem, pois logo em seguida você fica satisfeita. E o plano foi completamente fácil, de acordo com Sandra. Ele ajuda também porque ela pode saborear sua guloseima favorita: pão preto alemão passado na manteiga e com um bom queijo. Como ela diz, enquanto eu puder comer esse pão com manteiga e queijo, estarei tranquila. Veja bem, não estou prometendo reverter seus problemas de glicemia ou sua diabetes da noite para o dia. Esses problemas não foram criados em um único dia e não serão desfeitos em um dia. Portanto, afirmar qualquer coisa contrária seria apenas desonesto. Mas eu acredito firmemente que nossos corpos possuem a capacidade de se curar. Nós apenas temos que sair do caminho e lhes oferecer os elementos de que precisam. É isso que faz o guia Glicemia Saudável. E ele faz por um preço tão baixo que é quase gratuito. De fato, em breve você saberá como aproveitar seus benefícios que transformam vidas sem precisar pagar um centavo. Bem, se você viesse aqui no meu centro de bem-estar, talvez gastasse entre R$ 1.500 a R$ 2.500 em uma série de consultas para auxiliá-lo a seguir este plano com êxito. Somente a primeira consulta custaria R$ 350 e mesmo durante ela, não conseguiríamos falar sobre todas as revelações do guia Glicemia Saudável. Portanto, parece justo cobrar R$ 350 pelo guia Glicemia Saudável. E embora eu acredite que esse seja um ótimo valor, devido ao que ele pode fazer por você, você não pagará isso hoje, pois quero garantir que posso ajudar o máximo de pessoas possível. Afinal, acredito que a diabetes e as doenças causadas por ela são uma epidemia nacional que pode ser completamente evitada, e estou em uma missão para tornar isso realidade. Além disso, ao assistir a esse vídeo até ao fim, você provou que está comprometido em aprender como curar seus problemas de glicemia. Portanto, quero facilitar essa decisão agora mesmo, pois o tempo não está do nosso lado quando falamos de uma glicemia prejudicial. É por isso que estou cortando mais de R$ 150 desse preço, para que você faça um único pagamento de apenas R$ 167. Isso é menos do que você pagaria por uma refeição em um restaurante razoável. Essa é sua chance de resolver seus problemas de glicemia naturalmente, começando hoje mesmo, antes que eles causem mais danos ao seu corpo. Ela é ainda a sua melhor oportunidade, na minha opinião, para evitar ou reverter a diabetes plena e todas as suas complicações terríveis, como cegueira e amputações. Além disso, você criará um escudo contra doenças como câncer e Alzheimer. Por tudo isso, acredito que R$ 167 seja um ótimo negócio. Eu teria facilmente pago 10 vezes mais por este plano há 10 anos. Ele me economizaria muito tempo aprendendo sobre como curar minha glicemia ao seguir um plano passo a passo.
Irei facilitar ainda mais essa decisão. Não quero que você arrisque 1 centavo do seu dinheiro. Afinal, nós nunca nos encontramos pessoalmente ou nos cumprimentamos no meu consultório ou em uma das minhas palestras. Por isso, eu entendo totalmente se você se sente um pouco ressabiado em entregar seu dinheiro para um estranho. Não estou ofendida. Eu me sentiria da mesma forma. Por isso, eu faço a seguinte promessa. Se você não estiver satisfeito com o guia Glicemia Saudável por qualquer motivo, mesmo que você não goste das cores da sua página de membro, basta solicitar o reembolso nos próximos 60 dias e você obterá todo o seu dinheiro de volta. Isso significa que você pode experimentá-lo sem riscos. 60 dias são mais do que suficientes para você confirmar se ele está funcionando, eu prometo. E se não funcionar, ou caso você não goste dele, basta enviar um e-mail para sac@glicemiasaudável.com e nós revertemos a cobrança do pagamento do seu cartão de crédito imediatamente. Isso significa que você pode testar o programa e ainda assim obter todo o seu dinheiro de volta para que não precise pagar nenhum centavo por essas informações. Sei que a maioria das pessoas é honesta e não se aproveitará de mim. Então, o que você tem a perder? O próximo passo é clicar abaixo em Eu quero o guia Glicemia Saudável. Assim que o fizer, você será levado ao nosso formulário de pedido seguro, semelhante a este. Ele utiliza criptografia SSL de 128 bits para manter os dados do seu cartão de crédito e seus dados pessoais seguros. Assim que seu pedido for processado, você terá acesso imediato do Guia Glicemia Saudável com todas as informações capazes de mudar vidas, as quais você pode facilmente baixar em seu computador e começar a ler imediatamente. Sua afiliação não expira. Você obtém acesso integral e vitalício com um pagamento único realizado hoje, para que possa facilmente acessar o guia a partir de qualquer computador, em qualquer lugar. E quando fizer seu pedido ainda hoje, terei algo especial para você. Por querer curar sua glicemia o mais rápido possível, eu também configurarei sua página de afiliado para lhe proporcionar acesso imediato a 5 bônus, que em conjunto custam R$ 89,95 totalmente gratuito. Comentarei rapidamente sobre esses bônus, pois eles foram projetados para tornar fácil e automática a implantação do Plano Glicemia Eficiente. Primeiro, você receberá um plano de dieta de 7 dias completo, vendido separadamente por R$ 19,99, incluindo café da manhã, almoço e jantar para cada dia. São 21 refeições no total, cada uma projetada para alterar sua alavanca de glicemia para a posição ligada. Como você provavelmente sabe, tornar um plano automático é o caminho mais rápido para a vitória. Por isso, retiramos o trabalho de procurar receitas e converter suas receitas antigas da equação através deste plano de dieta de 7 dias. Você preparará deliciosas refeições formuladas para reverter a resistência à insulina. Cada receita vem completa com instruções simples. A maioria delas leva menos de 30 minutos para preparar. E para facilitar ainda mais, você também receberá uma lista de compras completa, incluindo todas essas refeições, com o valor de R$ 9,99. Isso significa que você só precisará ir ao supermercado uma vez para preparar a semana por completo. Novamente, o Guia Glicemia Saudável foi projetado para ser fácil de seguir e economizar nas viagens ao supermercado. Ajuda a torná-lo fácil. E quando os 7 dias terminarem? Bem, você também descobrirá uma forma de obter novos planos de dieta disponíveis para membros novos e enviados semanalmente. Você pode saber mais sobre isso na sua página de membro. Enquanto isso, você contará com o auxílio do próximo bônus, os 99 alimentos que diminuem a glicemia, um guia no valor de R$ 24,99 que apresenta a abundância de alimentos saborosos e seguros para a sua glicemia, para que você sempre mantenha os ingredientes certos à mão. O que significa que você nunca mais verá sua geladeira vazia, algo que pode levar a escolhas não saudáveis. E quando você for comprar esses alimentos, agradecerá o fato de poder contar com seu próximo bônus. Como descobrir a verdade nas etiquetas de alimentos? R$ 14,99. Ele lhe mostrará os segredos para se tornar um detetive de ingredientes da próxima vez que você pegar uma embalagem na gôndola do supermercado. Você começará a localizar as palavras escondidas que os fabricantes de alimentos utilizam para ocultar ingredientes causadores de picos de insulina. O bônus a seguir é um dos meus favoritos, o Guia Inteligente do Álcool, com valor de R$ 19,99. Mostrarei como saborear um drink até mesmo enquanto você cura sua glicemia. Explicarei quais tipos de vinhos e bebidas alcoólicas elevam sua insulina e o quanto. Isso lhe permitirá fazer escolhas inteligentes na próxima vez que você saborear o seu coquetel favorito.
Como você pode ver, o Guia Glicemia Saudável é mais do que apenas um passo a passo. Eu quero que você tenha à mão uma caixa de ferramentas completa para diminuir sua glicemia, e isso é exatamente o que está disponível na sua página de membro. Os 99 alimentos que diminuem a glicemia, valor de R$ 24,99. O Guia Inteligente do Álcool, valor de R$ 19,99. O Plano de Dieta de 7 dias, valor de R$ 19,99. A lista de compras do Plano de Dieta de 7 dias, valor de R$ 9,99. Como descobrir a verdade nas etiquetas de alimentos, R$ 14,99. E, obviamente, glicemia saudável, por R$ 167, um valor total de R$ 256,95, que você pode obter por apenas R$ 167 hoje mesmo. Então, se você estiver pronto para diminuir sua glicemia de forma natural, a maneira mais rápida para começar é clicando abaixo em Eu Quero Guia Glicemia Saudável. Vamos começar. Ainda está por aqui? Deixe-me responder algumas dúvidas mais comuns. O Guia Glicemia Saudável fará com que eu tenha que evitar carboidratos completamente? Não. Você ainda não comeu seu último donut. Com o Glicemia Saudável, você descobrirá como comer carboidratos com moderação. Na verdade, você deve monitorar muito pouco. Mostrarei uma lista com cerca de uma página que exibe com quais carboidratos você deve tomar cuidado e quais são seguros. Note que isso não significa que você deve evitá-los completamente, apenas seja inteligente e desfrute-os com moderação. A boa notícia é que você não precisará mais contar calorias. Como você estará monitorando sua ingestão de carboidratos, seu consumo de calorias não será tão importante. O Guia Glicemia Saudável cura diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 ocorre quando seu pâncreas não produz nada de insulina. E embora diminuir sua carga de glicose seja extremamente útil, ele não irá regenerar por conta própria as células beta do pâncreas que produzem insulina. Mas o que ele fará é ensiná-lo a reduzir sua carga de carboidratos para que você não precise de tanta insulina nas suas injeções, o que, em contrapartida, evitará que você contraia as doenças que atormentam diabéticos de ambos os tipos: falência renal completa, cegueira causada pela retinopatia e perda permanente de pés ou mãos devido à amputação. Quanto à diabetes tipo 2, o Guia Glicemia Saudável pode curá-la? Tecnicamente, a profissão médica não permite que a diabetes tipo 2 seja curada. Ao invés disso, quando todos os sintomas desaparecem, diz-se que entramos em remissão, mesmo que essa remissão dure a vida inteira. E sim, o protocolo do Guia Glicemia Saudável pode colocar a diabetes tipo 2 em remissão. Ainda poderei tomar leite e comer queijo? Sim! Diferentemente de alguns planos de glicemia existentes, você ainda poderá tomar leite e nata, comer queijo e saborear manteiga. Custa caro comer dessa maneira? Surpreendentemente, não. É verdade que alguns dos ingredientes que eu recomendo custam um pouco mais do que os produtos de baixo valor que inundam as gôndolas dos supermercados. Mas isso é compensado pela quantidade menor de alimentos que você acabará comprando. Lembre-se de que a gordura o deixa satisfeito, portanto, você começará espontaneamente a comer menos, porque você quer e não porque precisa. Além disso, ao reduzir a quantidade de alimentos embalados e fabricados, você acabará economizando dinheiro. Portanto, acho que você ficará surpreso pela mudança na sua conta do supermercado. E quanto aos exercícios, o Guia Glicemia Saudável ajuda em relação a eles? Bem, assim como o termo dieta, não vamos utilizar a palavra exercício. Para muitas pessoas, exercícios significam um esforço pesado, extenuante e enfadonho, como treinos aeróbicos de 60 minutos na esteira. Só de pensar nisso já fica arrepiada. Ao invés disso, quando você se movimenta como eu, consegue diminuir seu tempo de exercícios consideravelmente. Você terá acesso a um conjunto de exercícios rápidos, mais estimulantes, que rapidamente queimam a glicose armazenada nas células dos seus músculos, para que da próxima vez que você comer, seja possível reabastecer essa energia e não acumular reservas de gordura. Exercícios intensos e breves também são uma forma extremamente rápida de reduzir a resistência à insulina e alterar a alavanca da sua glicemia para a posição ligada, pois diversos estudos demonstram que exercícios de alta intensidade são a forma mais rápida de reverter a diabetes e a resistência à insulina. Portanto, você não vai querer abrir mão dessa poderosa ferramenta. No entanto, novamente, estamos falando de alguns minutos por dia, nada absurdo. Mostrarei um plano de exercícios que você pode fazer em apenas 7 minutos.
Mesmo que não possa se movimentar muito, devido a alguma lesão, você encontrará exercícios que atendam às suas necessidades. E agora quero revelar minha dica barata de 60 segundos para aproveitar sobremesas que prometi lhe mostrar. É rápido e divertido. Você pode fazer em casa, em um restaurante ou até mesmo no banheiro de um avião. Preparado? Aqui vai ela. Da próxima vez que você comer um cupcake ou outra guloseima doce e ficar preocupado em causar picos de glicemia e insulina, quero que você faça isto. Apenas peça licença e dê uma passada rápida no banheiro ou no quarto. E gaste apenas 60 segundos em um microtreino que envolva um grande grupo muscular, como suas pernas. Recomendo fazer alguns agachamentos ou burpees. Você verá como fazê-los na sua área de membro. Isso queimará a glicose acumulada nos seus músculos, causando em suas células a vontade de obter a glicose extra daquela sobremesa. Essa é uma forma instantânea de reverter a resistência à insulina. E quanto aos suplementos? Outra forma pela qual ajudo meus pacientes é auxiliando-os a encontrar o suplemento ideal. E no Guia Glicemia Saudável, eu compartilho o que aprendi na minha pesquisa. Eu utilizo suplementos porque sei que não é possível obter tudo dos alimentos que consumo. Nossos alimentos modernos, mesmo as variedades orgânicas sem organismos geneticamente modificados, não são iguais aos que costumavam ser, por causa da agricultura excessiva e do empobrecimento dos solos, e alguns alimentos são difíceis de ser encontrados ou muito caros. Então, mostrarei-lhes ingredientes naturais, os quais estudos de laboratórios atuais provaram ser capazes de diminuir a resistência à insulina e a glicemia de jejum, além de ajudar a bloquear desejos por açúcar. Como a folha das Filipinas, que ajudou na queda de 30% da glicemia de jejum em diabéticos tipo 2 em apenas 2 semanas de uso. Sim, eu realmente vivo no Texas, onde comando um centro de bem-estar junto com meu marido, Dr. Will Mitchell. Nós dois praticamos a medicina natural, que combina métodos de cura comprovados com as últimas pesquisas científicas para proporcionar a saúde integral dos indivíduos. Possuo mestrado em Medicina Oriental e tenho licença em Medicina Oriental pela Texas State Board of Medical Examiners e pela New Mexico Board of Acupuncture and Oriental Medicine. Também possuo mestrado em Nutrição, além de certificações em Nutrição e Assessoria Bariátrica. Ainda em dúvida? Lembre-se de que você pode obter um reembolso completo caso não fique satisfeito com o Guia Glicemia Saudável. Portanto, você não tem nada a perder. Clique abaixo em Eu Quero Guia Glicemia Saudável e nos falamos na área de membros.